Boa noite, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos mesmo. Eu declaro, se dois ligar na terra, será ligado no céu. Eu digo, está ligado na terra a sua vitória, e você diz, está ligado no céu. Daqui a pouco nós vamos unir a nossa fé em oração. Prepara aí o seu copo com água. Já estou com o meu aqui. Eu creio num Deus que cura, que opera, que liberta, que transforma. Deus é Jeová Rafá, o Senhor que sara. Ele é Jeová Jiré, o Senhor que provê. Ele é Jeová Shalom, o Senhor que te dá paz. O Senhor vai te alcançar. Você crê? Pai, no nome do Senhor Jesus, que através dessa live, a presença do Senhor alcança os teus filhos e filhas, trazendo nessa noite libertação, transformação, cura, em nome do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo. Já vai preparando aí também um papel e caneta, porque eu estou com a minha Bíblia em mãos. Eu quero te entregar revelações que vai trazer sentido na sua vida. Eu posso chamar essa live de Uma Vida com Propósito. Sejam muito bem-vindos nessa cobertura espiritual de oração. Uma Vida com Propósito. Vamos fazer o seguinte, escreva aqui nos comentários a frase: eu quero viver uma vida com propósito. Eu acredito que a maior tragédia não é a morte, não é o óbito, não é o sepultamento. Eu acredito que a pior tragédia é viver sem saber para que existiu. É viver sem saber o porquê que foi criado. Eu quero ajudar você através dessas lives que vamos realizar de segunda a sexta-feira, orar por você, trazer luz da palavra de Deus na sua vida, para que você viva uma vida com propósito. Você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Bispo Denis, eu quero já receber o seu nome na minha lista de oração. Meu celular está aqui, os nomes já estão chegando, então você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Clique aqui, ó, nas letrinhas em vermelhos aqui embaixo, inscrever-se, clique no sininho, clique na palavra todas e seja muito bem-vindo mesmo. Amém? Preparados? Se dois ligar na terra, está ligado no céu. Eu digo, a sua bênção está ligada na terra, e você diz o quê? Está ligado no céu. Escreva aqui nos comentários a frase, está ligado nos céus. Eu creio que vai ter bênção sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus. Meus queridos, hoje nós vamos tratar sobre uma vida com propósito. Escreva aí no seu papelzinho e caneta na sua mão. Vamos lá? Escreve assim, ó, uma vida com propósito. Amém. Entenda algo muito profundo do Senhor para a sua vida. Todos nós fomos criados por Deus para viver uma vida com propósito. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, a Bíblia vai dizer: há tempo para todo propósito debaixo do céu. E quando as pessoas, elas nascem, crescem e morrem sem descobrir o propósito de Deus para as suas vidas, isso se torna uma tragédia. Isso não foi viver, foi vegetar. Eu quero trazer à luz da palavra de Deus alguns versículos aqui. Estou aqui com a minha Bíblia em mãos e eu queria que você anotasse esses versículos libertador que vai trazer a você compreensão de muitas coisas da sua vida. A primeira palavra que eu quero ler com você está aqui lê comigo, Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Está escrito assim: eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus está dizendo, eu é que sei que pensamento tenho ao teu respeito. Uma outra tradução bíblica vai dizer assim, eu é que sei os planos para a sua vida.
planos de paz e não de mal, para dar o fim que você deseja. Então veja bem, o Senhor está dizendo: quem conhece o plano, quem conhece o propósito da sua vida, sou eu. Sabe, se nós recebemos em casa um eletro, uma geladeira, um micro-ondas, e esse elétrico dá problema, é comum que a gente leve para o fabricante, porque ele é que sabe quais as peças que tem ali dentro. Ele é o fabricante das peças originais para que aquele objeto funcione. O Senhor, Ele te criou, Ele te formou, e tudo que você é está dentro do propósito que Deus determinou para a sua vida. Ele determinou qual seria a sua altura, a sua cor de pele, seu timbre de voz, a cor dos olhos. Ele determinou a sua digital, que dentro dos 7 bilhões de pessoas é única. Aquele desenho que o seu coração faz no batimento cardíaco é único. Só o seu coração faz aquele desenho. Deus te conhece. A Bíblia diz: antes que você fosse formado no ventre de sua mãe, eu já te chamava pelo nome. Então logo, em Jeremias capítulo 29, versículo 11, nós entendemos que se eu quero alcançar sentido para a minha vida, entender por que eu existo, por que eu fui criado, por que eu não nasci na África, por que eu não nasci na Ásia, por que eu não nasci em outra família, por que eu nasci nessa família, por que eu não nasci numa outra era, por que eu nasci nesta geração. Tudo tem propósito. Deus criou você para um propósito. E para alcançar esse propósito, anota aí, Deus cria planos. Eu já vi alguém dizer assim: olha, Deus tem um plano para a sua vida. Não. Deus não tem um plano para você. Deus tem um propósito. E para chegar nesse plano, ou melhor, para chegar nesse propósito, Deus cria planos. E quando o homem, pela sua teimosia, estraga esses planos, Deus gera, na sua infinita misericórdia, novos planos para que você chegue no propósito que Deus tem para a sua vida. Para você entender isso, lá no livro de Romanos, olha só, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Veja isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando você descobre, quando você começa a entender que você não é obra do acaso, você não caiu de paraquedas, você não foi jogado nesse planeta. Quando você entende que Deus te criou, que Deus te formou, que Deus projetou você para um propósito, você começa também a entender que todas as coisas, coisas que você entende, outras que você não compreende, coisas favoráveis, outras coisas que parecem que é contrário a você, você começa a crer que tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus, segundo os que foram chamados, aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E é nesse momento que você começa a ter paz. Porque quando você entende que você tem propósito, quando você entende que você é projeto de Deus, faz parte dos planos de Deus, você começa a ter paz. Porque você começa também a entender que até aquilo que aparentemente está dando errado, só está impulsionando você na direção daquilo que Deus já planejou para a sua vida. Você lembra da história de José? A Bíblia vai dizer que
os irmãos o invejaram, depois jogaram ele num poço, do poço venderam ele como escravo, e ele chega até a casa de Potifar, depois ele foi caluniado, da calúnia levaram ele para a prisão, da prisão ele foi reconhecido como alguém que revela sonhos, e depois lá estava José se tornando o governador de uma das maiores potências mundial da época, o Egito. Quer dizer, tudo que estava acontecendo na vida de José estava cooperando para o cumprimento do propósito de Deus. Se você entender isso, você começa a dormir melhor, se alimentar melhor, jantar, almoçar, degustar, porque você entende que até aquilo que parece que está vindo para destruir sua vida, só vai cooperar para que o propósito de Deus ele permaneça na sua vida. Agora, aqui no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 27, o que nós precisamos fazer? Orar, pedir para Deus discernimento para conhecer o nosso propósito. Diz assim, Salmo 119, versículo 27, faze-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. Vamos dizer juntos comigo? Faze-me discernir o propósito dos teus preceitos. Você precisa orar nesse sentido, Senhor, me faça entender qual é o propósito. Por que eu existo? Por que tem gente que nasce numa família já rica e outros já nascem numa família pobre? Por que tem gente que nasce nos Estados Unidos, outros em Paris, outros nascem na África, outros nascem no Acre, outros nascem em Rondônia, outros nascem em Pernambuco, outros nascem em São Paulo? Por que outros nasceram na época do Senhor Jesus, outros na época de Moisés, outros na época... Enfim, por que eu nasci agora? Por que eu existo? Sabe, é muito importante você discernir o propósito de Deus. Porque enquanto o homem, anota essa frase, enquanto o homem não discernir o seu propósito, correrá atrás do vento. Um dos homens mais ricos dessa terra, Salomão, ele chegou a um ponto de dizer assim, depois de conquistar tanto, de ter tanto, ele chegou ao ponto de dizer assim, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento. É possível que uma pessoa, por não conhecer o seu propósito, ele tenha a sua parede cheia de quadros de formações acadêmicas, ele tenha a estante com vários troféus de conquistas, ele tenha chegado no topo do seu sonho, e quando chega lá em cima, ele vai entender o seguinte, não é isso que eu queria. Ele vai gastar a sua vida correndo atrás de sonhos, e ao realizar esses sonhos, quando alcançar esses sonhos, ele vai chegar ao ponto de dizer, não era isso que eu precisava. Ele já vai ter aquela casa, aquela mansão, aquela baita empresa, ele vai ter aquelas conquistas, recursos, mas ainda assim dentro dele um vazio. Como se ele estivesse dizendo, não é isso que eu estou buscando. Porque enquanto o homem não discernir o seu propósito, o porquê ele existe, ele vai estar gastando o seu tempo, gastando suas energias, e não vai chegar em lugar nenhum que realize a sua alma, que realize o seu coração, o seu interior. Sabe, no livro de Provérbios capítulo 19, versículo 21, a palavra de Deus diz assim, muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, versículo 21. Muitos são os planos. Eu preciso sair do meu estado, eu vou morar em tal país, eu preciso vender isso para comprar aquilo, eu preciso ter isso, eu preciso estudar,
né, nessa área, e ele vai aplicar seu tempo, seu coração, vai fazendo planos, e dentro desses planos vai fazendo investimentos, e investe dinheiro na faculdade, investe dinheiro na gasolina, investe dinheiro nos seus projetos. E quando ele chega no final, ele diz: não é isso que eu queria. Porque o homem pode fazer planos, mas o propósito do coração de Deus, o propósito de Deus é o que prevalece. Veja, é como se viesse para sua casa um micro-ondas e uma geladeira, dois produtos com propósito diferente. A geladeira refrigera, gela, congela, o micro-ondas esquenta, faz o oposto. Mas digamos que o micro-ondas tem um sonho, ele olha para a geladeira e diz assim: eu quero ser uma geladeira, eu quero refrigerar, eu quero fazer o que ele faz. E então o micro-ondas ele começa, ao invés de esquentar, ele começa a gelar. Aquele que comprou o micro-ondas, o que você acha que ele vai fazer? Ele vai continuar com o micro-ondas gelando comida? Ou ele vai entender que esse eletro está com defeito e vai mandar para o fabricante? É assim que acontece com as pessoas. Enquanto elas não entendem o seu propósito, elas ficam olhando para a vida dos outros, ela fica almejando os outros, a vida dos outros, a vida alheia, e ela fala: eu quero fazer o que ela faz, eu quero ter o que ela tem, eu quero fazer, sabe, eu quero ter as coisas que ela tem, e ela começa a imitar. Nossa, ela fala assim, ela faz esses movimentos, ela faz desse jeito, e ela começa a imitar, e a pessoa vai perdendo a sua originalidade, vai perdendo o seu perfil, vai perdendo aquilo que Deus projetou para ela, e ela vai imitando os outros, e então ela vai passando por problemas, e quando ela passa por problemas, ela vai buscar a Deus. E por que Deus permite essas pessoas passarem por tantos problemas? É para que essas pessoas voltem para a mão do Criador, e Deus comece a falar no coração dela: eu não te fiz para isso. Eu não te fiz para você ser igual a ela. Ela tem um propósito, você tem outro, e eu criei você para um propósito. Você precisa orar, você precisa se aproximar do Criador, daquele que te criou, daquele que te fez, porque Ele é que sabe qual é o seu verdadeiro propósito. Se é construir, se é produzir, se é cantar, se é pintar, se é atuar. Ele sabe qual é o propósito da sua vida. E para mim terminar, eu quero deixar o último versículo, Isaías capítulo 26, versículo 3. Tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Isaías capítulo 26, versículo 3. Veja, a paz, ela entra no coração, na vida, daqueles que se mantêm firmes no propósito do Senhor. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz. Não é somente paz, é perfeita paz aquele cujo propósito é firme. Existem muitas pessoas que até descobriram o seu propósito, sabem porque foram criadas por Deus, mas elas não são firmes, elas oscilam. Tem dia que ela acorda e ela se empenha no propósito da vida dela, mas o tempo passa e ela começa a invejar, ela começa a olhar para a vida dos outros, ela começa a se distrair com as coisas desse mundo, e então tudo que ela faz não tem paz, não tem paz. Você precisa continuar no propósito que Deus tem para você. Descubra o propósito, buscando em Deus, encontrou seu propósito, permaneça firme nele e que Deus te abençoe. É momento de oração. Vamos começar com a oração do Salmos 91. Em seguida, eu quero orar para que você consiga discernir o propósito de Deus. É momento de oração. Vamos falar com Deus.
Ore com muita fé o Salmos capítulo 91, a oração da proteção divina. Repita comigo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropecem com teu pé em pedra alguma. Pisará o leão e a áspide, esmagará o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Poloei a salvo porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei, glorificarei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ó grande e poderoso Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos em oração diante da tua presença. Eu sei, meu Pai, que neste momento eu estou orando por pessoas que estão confusas, não sabem para onde ir, o que fazer. Parece que as suas vidas estão sem sentido, tão sem sentido que ela chega ao ponto de almejar para si a morte. Ela pensa em abandonar, desistir. Outros estão correndo e não chegam em lugar nenhum. E ainda outros que até chegam no topo, mas descobrem logo que não é disso que ela precisava. Continua com a sua alma vazia, com um buraco dentro do coração. Meu Senhor, a tua palavra diz, me faz discernir o meu propósito. Em nome do Senhor Jesus, mostra para ele, para ela, o porquê que ela foi criada, o porquê que ela existe. Porque uma vez que o propósito for bem definido, então os passos, as decisões serão todos na direção daquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Em nome do Senhor Jesus, eu entrego cada um nas tuas mãos. Meu Senhor, consagra essa água. Aquele que beber, receba a cura, seja liberto dos vícios, das doenças, da dor da alma, das humilhações. Ao beber dessa água, bebam de força, coragem, ousadia, ânimo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. E todos que creem digam, assim seja. Beba da água e beba do poder de Deus. Graças a Deus. Queridos, eu te abençoo em nome de Jesus. Quero chamar a sua atenção para amanhã continuarmos firmes e fortes. Lembra da palavra? O Senhor é com aquele cujo propósito é firme. Não pare, seja firme, seja perseverante. Amanhã, às 10 horas da noite, às 22 horas, estaremos de volta aqui na nossa live Vida com Propósito. Que
Deus abençoe você. Se você toma posse dessa oração, clica no joinha e diga: eu recebo. Amém? Já clicou já? Não? Clica agora, vamos lá. Clica no joinha, porque é uma forma de você dizer para o YouTube que você aceita essa oração e o YouTube vai enviar para mais pessoas. Amém? Olha, seja bem-vindo você que está pela primeira vez, clique em inscrever-se, clique no sininho, clique na palavra todas, é muito importante, o seu nome está na minha lista de oração. Que Deus do céu te abençoe e o melhor de Deus está por vir na tua vida. Beijo, cadê o coraçãozinho do bispo? Até amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.